Bora fazer um exercício de imaginação? Vamos colocar o Loki, o deus da trapaça, no banco dos réus. Só que num tribunal bem diferente, bem antigo, o do inferno de Dante. Onde será que ele iria parar? Pois é, a grande questão é essa. Como é que uma estrutura moral, medieval e cristã, como a do Dante, julgaria um anti-herói tão complexo, tão moderno? É um verdadeiro choque de mundos. E a gente vai seguir o rastro de cada pecado dele até o fundo do abismo. Mas para esse julgamento funcionar, a gente precisa combinar 3 coisas. Primeiro, nosso réu é o Loki do primeiro filme dos Vingadores, aquele bem impenitente. Segunda, ele tem total livre-arbítrio, ou seja, é plenamente responsável por tudo que fez. E terceira, a única lei que vale aqui é a do universo de Dante. Combinado? Então vamos começar a descer. Nossa primeira parada é no Alto Inferno, o lugar dos pecados de incontinência, onde, basicamente, a paixão atropela a razão. Mas será que os crimes do Loki vêm de uma simples falta de controle? Chegamos ao quinto círculo, o Lar dos Irados, e aqui a gente encontra o ressentimento profundo do Loki. Essa frase dele diz tudo, né? Ela revela a raiz de uma raiva cultivada por anos a fio contra o irmão Thor e o pai, Odin. Só que tem um detalhe. A raiva do Loki não é uma perda de controle. Pelo contrário, ela é uma ferramenta, fria e planejada. Uma arma que ele usa com uma precisão cirúrgica. E é justamente essa natureza calculista que o empurra para baixo, para muito além das muralhas da cidade de Dis, onde os pecados ficam bem mais graves. E a descida continua. 7º círculo, o domínio dos violentos. E aqui a ficha criminal do Loki começa a ficar bem extensa, para dizer o mínimo. Vamos lá. Ele pode ser considerado um tirano, já que liderou uma invasão contra civis. É um assassino em massa, com dezenas de mortes na conta. E, o que é bem chocante, ele também cometeu violência contra si mesmo, quando se soltou da Bifrost depois de ser rejeitado por Odin. Mas aqui está o pulo do gato. Pro Loki, a violência é só um instrumento. É a ferramenta que ele usa para cometer um pecado que para Dante é muito, muito pior: a fraude. Ele não mata por sede de sangue, ele mata para manipular. E isso nos leva direto para o 8º círculo, Malebolge. Esse é o reino da fraude simples. É o habitat natural, a verdadeira casa do deus da trapaça. Ele poderia morar em praticamente qualquer um dos 10 vales desse lugar. Agora a gente precisa pesar as fraudes dele. De um lado, a manipulação do irmão, sussurrando o veneno no ouvido dele para levá-lo à ruína. Do outro, a usurpação da identidade do próprio pai, governando Asgard como um impostor. Qual desses pecados pesa mais na balança? Os 2 atos são fraudes gravíssimas, claro, mas Dante faz uma distinção fundamental. Enganar qualquer um já é um pecado. Agora, trair um laço sagrado de confiança, de um irmão, de um pai, isso aí pertence a uma categoria de maldade completamente diferente. E é esse ato de traição suprema que arrasta o Loki para fora do 8º círculo e o joga no lago congelado lá no fundo do inferno, o Cócito. Aqui não tem fogo, só o frio absoluto da negação do amor. O Cócito é dividido em 4 zonas, e cada uma pune a traição de um tipo de laço. Agora, a alma do Loki vai ser julgada, e a gravidade do que ele fez vai dizer o quão fundo ele vai afundar nesse gelo eterno. Olha, não tem nem o que discutir. Ele traiu seu parente, Thor, o que já o coloca em Caina. Traiu sua pátria, Asgard, o que o joga em Antenora. Ele já estaria congelado até o pescoço. Mas o maior crime dele o leva ainda mais fundo. O pecado supremo de Loki é contra Odin, porque Odin não foi só um pai ou um rei, ele foi seu benfeitor. Foi ele quem o salvou da morte certa quando era um bebê abandonado e deu tudo a ele: uma vida, uma família, um nome. Trair aquele que te deu absolutamente tudo é o ato máximo de ingratidão que pode existir. É um pecado que espelha a própria traição de Lúcifer contra Deus. É a ofensa mais grave possível no universo moral de Dante. Então, o veredito final é inescapável. Loki pertence à Judeca. O ponto mais baixo, mais sombrio de todo o universo, o epicentro do mal, reservado para os traidores de seus benfeitores. E aqui a gente vê a punição dele, que é uma ironia perfeita e devastadora. No inferno de Dante, a punição espelha o pecado, e a sentença do Loki é o reflexo congelado da sua própria traição. Pensa só, o deus da eloquência, o língua de prata, é deixado completamente mudo, com a voz selada no gelo para sempre. O deus do caos e da mudança é forçado a uma imobilidade total, uma estátua grotesca.
Aquele ser tão vaidoso e orgulhoso vira um monumento impotente da sua própria ingratidão. Só que esse veredito todo vale para um Loki. O multiverso, no entanto, nos mostrou outra coisa, um caminho inesperado para a redenção. Aquele Loki da série de TV, o que se sacrifica por amor para salvar o multiverso, não iria para o inferno. O destino dele seria o purgatório, o reino da esperança, onde as almas se purificam de seus pecados, como o orgulho, através do arrependimento. Isso nos deixa com uma pergunta no final, né? Qual é a verdadeira natureza de Loki? Um traidor condenado ao gelo eterno por seus pecados, ou um herói cumprindo uma penitência infinita por amor? A resposta, talvez, dependa de qual versão da história a gente escolhe acreditar.